Olá! Hoje eu quero falar de Razão e Sensibilidade, filme de 1995, essa adaptação para o cinema do romance da Jane Austen, que eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas tem outros aspectos que eu gostaria de ressaltar. Mas antes de fazer isso, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos à Razão e Sensibilidade. Foi a Emma Thompson a convidada a fazer a adaptação pelo produtor do filme. Ele sabia da paixão dela, da admiração pelo trabalho da Jane Austen, então ele a convida a fazer essa adaptação e leva 5 anos, mais ou menos, entre rascunhos, entre idas e vindas, para que ela consiga ter esse roteiro finalizado, e isso valeu a pena, porque ela ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. E, enfim, esse filme é belíssimo. É claro que a gente está falando de uma história do século XIX na Inglaterra e principalmente envolvendo mulheres. Porém, nos olhos de Emma Thompson e do diretor Ang Lee, convidado também para participar desse projeto, a gente tem uma história que para mim é muito moderna, mesmo com todas essas características que eu coloquei para vocês. A história toda começa no leito de morte do patriarca da família Dashwood. Sim, ele está morrendo, ele chama o filho do primeiro casamento, mais velho, o único filho homem dele, para dizer que toda a fortuna, porque ele é rico, toda a fortuna, a propriedade, tudo vai passar para esse filho mais velho do primeiro casamento, e as filhas e esposa do seu segundo casamento vão ficar na miséria. Tem uma pequena pensão anual que elas vão receber, mas é insuficiente para que elas sobrevivam. E ali ele pede para esse filho jurar no seu leito de morte que não vai permitir que isso aconteça, que ele vai ajudar as irmãs dele a sobreviver. E ele ali dá a sua palavra. O roteiro é tão brilhante que acho que não demora nem um minuto para você ver a mudança de pensamento desse filho, principalmente influenciado pela esposa dele, que vai fazendo com que ele não dê nada, e pelo contrário, se ele puder, ele até tiraria mais do que elas nem têm. Então logo você vai perceber que esse casal que herdou toda essa fortuna vai invadir a casa da outra família como abutres na carniça. É mais ou menos isso. Vão revirando o espólio ali, exigindo, contando a prataria, e assim vai. E você, claro, conhece então toda a família Dashwood, especialmente a Elinor, vivida pela Emma Thompson, que é a filha mais velha desse segundo casamento, e logo também a segunda filha, que é a Marianne, vivida pela Kate Winslet brilhantemente, e as duas são as protagonistas dessa saga. A cunhada carniceira, para mim, é brilhante. O personagem foi escrito com um humor britânico bem acentuado. Ela é egoísta no último nível, super interesseira, manipuladora. E traz para essa história, acho que uma certa reflexão sobre os nossos dias. Vale tudo por dinheiro, vale tudo para você conseguir o que você quer, no amor e na guerra vale tudo, esse tipo de coisa. E é claro que ela traz semelhantes, como a Lucy Steele, uma mocinha pobre que também quer repetir essa receita, casando bem, ganhando. Quer dizer, o que vem em primeiro lugar é a sua vitória ali, ou ganhar dinheiro, deixando qualquer outra coisa fora da equação. Eu acho que, infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda vê esse tipo de coisa, uma competitividade nada a ver entre mulheres, pra, não sei, conseguir alguma coisa que eu nem sei o que é. Já Marianne e Elinor Dashwood são exemplos de desilusões no amor, de você colocar suas expectativas num determinado nível e a realidade te mostrar que não é nada daquilo. A Elinor se interessa pelo Edward Ferrars, que é um banana, não sabe nem o que vai fazer da vida e nada. Ela, por sua vez, como mulher,
também não pode fazer nada. Ela não tem nenhuma perspectiva de profissão, de nada. Porque mulheres naquele tempo passavam do pai para o casamento e ponto final. Não tinha nada para se fazer nesse nível onde elas estavam na sociedade. A Marianne, por sua vez, vai se encantar pelo Willoughby, que a salva no meio de uma tempestade. E aquele amor que é correspondido, aquele fogo da paixão. É isso que ela quer, a Marianne. Ela acredita que o amor é isso. Mas logo a vida vai jogar um balde de água fria nessa paixonite dela. Deixando a trama indo para a realidade, em outro vídeo eu comentei que a Emma Thompson era casada com Kenneth Branagh. Ficaram um bom tempo casados até que se separam antes desse filme, antes de Razão e Sensibilidade. E a Emma descobre de uma forma chata que ela era atraída pelo Kenneth, que ele andava com as mulheres no set de filmagem, especialmente com a Helena Bonham Carter, que era amiga deles, né, e dela. Enfim, o Kenneth e a Helena ficam juntos por uns anos, acho que uns 5 anos, mas também se separam depois. Fato é que Emma Thompson está sozinha no set de filmagem de Razão e Sensibilidade, onde ela conhece Greg Wise, exatamente o Willoughby, que faz o papel ali de apaixonado pela Marianne. Eles começam a flertar, diz a Kate Winslet, que começou a perceber os olhares deles durante as filmagens. Pois é, são casados desde 2003, têm 2 filhos e seguem felizes. Queria falar também da direção do Ang Lee. Foi convidado para fazer essa direção, ele que é de Taiwan, e quando ele vai fazer a direção de Razão e Sensibilidade, ele mal falava inglês. Ele passa um tempo na Inglaterra para tentar entender o humor britânico. Ele se comunicava meio que dizendo more or less, no sentido de controlar um pouco, de dirigir os atores, se ele queria mais ou menos de cada um deles. Esse cara hoje é radicado nos Estados Unidos e ganhou já 2 Oscars de direção. Um por O Segredo de Brokeback Mountain, é dele, assim como As Aventuras de Pi. Eu acho que o olhar do Ang Lee, esse olhar estrangeiro para uma coisa muito inglesa, ou um olhar para a natureza humana dele é tão interessante, assim como as palavras que a Emma Thompson coloca na boca desses personagens, traduzindo um pouco os pensamentos da Jane Austen, é algo assim brilhante, é uma obra-prima esse filme. A nota acho que é um 7.7 no IMDb, ganhou esse Oscar de melhor roteiro adaptado, teve outras indicações, mas enfim, eu acho que é um filme imperdível para se assistir degustando cada piada, cada olhar, cada colocação que lá do século XIX vem para os nossos dias, que estão aqui entre a gente. Eu não sei, eu pelo menos sinto assim. Por isso, já mencionei outras vezes aqui, menciono de novo, assistam Razão e Sensibilidade de 1995, vocês não vão se arrepender. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.